Agora, no mês de dezembro, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro vai completar 40 anos de existência. Inúmeras comemorações estão sendo feitas e nós resolvemos nos associar a isso, trazendo aqui em debate um pouco da história do presente e do futuro da UERJ. Uma universidade estadual localizada ali perto do Maracanã, para quem não é do Rio, e capaz de fazer muito gol também, que é o que a gente vai ver aqui hoje. Eu vou começar a apresentar para vocês os convidados que trouxemos aqui e vocês vão ver que vai dar realmente para jogar bem esse jogo. Inicialmente, apresento para vocês o José Henrique Aquino, que é sub-reitor de Assuntos Comunitários da UERJ. Aqui ao lado do Henrique temos o João Regazzi Gerck, ou Gerck, vice-reitor da UERJ. Aqui já no meu lado direito temos o reitor da UERJ. Eu vou me dar a liberdade de não chamar de magnífico reitor, o Ivo Barbieri, reitor da UERJ, eleito por seus pares. E na minha extrema, ali o Reinaldo Guimarães. Eu não vou dizer extrema-direita para não ter nenhuma implicação política nisso. Mas eu vou começar essa questão, esqueci de dizer que o Reinaldo é sub-reitor de pós-graduação, e vou começar pedindo ao reitor, ao Ivo Barbieri, que nos coloque essa questão de 40 anos atrás. Por que surge, qual foi a intenção, o que levou à criação da UERJ, de uma universidade do Estado no Rio de Janeiro? A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fundada há 40 anos, ela tem uma origem muito semelhante a outras universidades brasileiras. Ela resulta da aglutinação de 4 faculdades pré-existentes. Essas 4 faculdades, de Medicina, Direito, Ciências Contábeis, Filosofia, Ciências e Letras, elas tinham um objetivo. O objetivo delas era formar profissionais de nível superior. Com a junção, com a aglutinação dessas 4 faculdades, forma-se uma nova universidade. E, na época, o Rio de Janeiro era a capital do país. Ela era, então, a Universidade do Distrito Federal, que acompanhou ao longo desses 4 anos a história, se tornou depois a Universidade do Estado da Guanabara, quando aqui foi o Estado da Guanabara, e hoje ela é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Durante esses 40 anos, nunca foi desmentida essa origem, que era a de uma universidade predominantemente voltada para o ensino de 3º grau. O ensino de 3º grau, que tem os seus méritos, tem suas áreas de excelência, formou muitos profissionais liberais, professores que estão aí de várias gerações, contribuindo para o desenvolvimento do ensino, da saúde, do direito, da ciência nesse Estado. É evidente que nesse período ocorreram muitas transformações, tanto sociais como econômico-políticas nacionais e internacionais, e essa data dos 40 anos é uma boa oportunidade para darmos um balanço do que foram os 40 e projetarmos um pouco criticamente o que serão os próximos 40. Eu vou pegar até esse aspecto. Eu me lembro bem na época era o EG, né? Quando era da Guanabara, então, que foi, se não me engano, por ali a questão de aproveitar uma construção inacabada para vir a instalar posteriormente a UERJ onde está, né? Nessa época, e aí eu apelo ali para o Reinaldo, a memória do Reinaldo, nós vivenciamos a mesma época, juntos, aquela efervescência de 68 do movimento estudantil, e basicamente a universidade então era o Pedro Ernesto, ou seja, a questão do Hospital da Medicina. Você inclusive tem uma formação nesse sentido de médico. O que era naquela época, na visão, você que foi, né, conviveu enquanto estudante com aquela época, qual era a imagem, o que se pensava da universidade naquele período? É engraçado que agora você está comandando, por isso que eu quis trazer esse aspecto. Não, primeiro que a universidade, embora juridicamente já fosse uma instituição una, do ponto de vista geográfico, ela era uma instituição completamente espalhada pelo Rio de Janeiro. E efetivamente havia, do ponto de vista, digamos, político, uma ascendência bastante grande ali, em Vila Isabel, do campus médico da universidade, biomédico, né, do Instituto de Biologia, da enfermagem e tal. Hoje em dia, a coisa mais equilibrada
né? A universidade está mais aglutinada do ponto de vista institucional. E isso é um fato bastante positivo, me parece. Bem, deixa eu pegar com o Henrique uma questão que foi a que ultimamente deu, digamos, mais samba. E esse negócio não é só vício de linguagem meu, não, que foi a ligação da UERJ com a Mangueira numa série de projetos extra, né, campus, projetos esses que abordam bastante questões comunitárias, né, e parece que desenvolveram bem essas relações desde que foram criadas. Eu queria que você desse um relato aí desse samba que deu esse contato. Não, é verdade. Nós começamos a trabalhar, quer dizer, quando assumimos a subreitoria, a gente tinha clareza de que era preciso restabelecer um contato íntimo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro com o conjunto do Estado. Talvez seja essa característica que diferencia um pouco a UERJ das outras universidades presentes aqui no Estado. As outras, no modo geral, são federais. A nossa é a única que é mantida pelo poder público do Estado. Então era preciso reatar esses elos e trabalhar no sentido de que essas ações da universidade fora dos seus muros, elas tivessem algumas características de reforço para a área de pesquisa e mesmo para a área de graduação, quer dizer, que a gente aproximasse a academia, vamos dizer assim, do que dos problemas concretos e reais que estão acontecendo no dia a dia da nossa cidade e do nosso estado. Realmente desenvolvemos alguns projetos junto à comunidade da Mangueira, como também com diversas outras comunidades, não só no entorno da universidade, mas no conjunto do próprio estado. A gente pode, eu acho que no decorrer do programa nós vamos detalhar um pouco melhor essas experiências, mas têm sido experiências muito válidas. No caso da Mangueira, vocês ajudaram especificamente em quê? Como é que foi essa integração? Olha, esse trabalho ele já começou há alguns anos. Nós estamos agora numa fase de reelaboração desse projeto, mas foi um trabalho muito ligado à área de educação e à área de lazer. Um estudo conjunto com a própria comunidade sobre as suas formas de lazer, sobre as formas de manifestação cultural e sobre como é que isso, qual é a representatividade disso e quais são as alternativas, inclusive para os modelos educacionais, que isso pode proporcionar. O lazer, no caso, envolvia essa questão de educação física, etc. Então, sim. Vocês têm um dedo nessa história que a Mangueira, em termos de atletismo e tal, começa a ter alguma representação em certas disputas que tem feito. A própria Mangueira, quer dizer, ela é uma comunidade bastante ativa e que ela encontra os seus caminhos. Por exemplo, a questão do esporte foi um caminho encontrado pela própria comunidade, aliás, vamos dizer, para falar a verdade, as comunidades da Mangueira, porque elas estão organizadas em três comunidades. Mas, certamente, eu acho que o papel da universidade, a presença da universidade influiu em algumas coisas. Eu acho que influiu de maneira benéfica, como também a Mangueira certamente influiu na universidade de maneira muito benéfica. Exatamente por esse aspecto que eu incluiria o Regazzi aí numa questão que é o trabalho de meio ambiente que vocês andam realizando em termos de monitorar situações e prestar mesmo um serviço vinculado ao Estado e, por tabela, à comunidade também, né? O que vocês têm conseguido de avanços nesse sentido de atuar junto à comunidade com esse interesse de defesa do meio ambiente? A UERJ, tradicionalmente, possui grupos que há bastante tempo vêm trabalhando em questões ligadas ao meio ambiente. Nós sentimos a necessidade de uniformizar, dar uma certa organicidade a essa atuação. E isso se criou, então, uma Câmara Técnica de Meio Ambiente, que hoje ela está apensada à vice-reitoria. Aliás, eu até gostaria de dizer que na questão da vice-reitoria da UERJ, a gente um pouco está desmistificando essa história do vice. Isso não é nada, né? Porque com o compromisso de termos sido eleitos, etc., e nós temos procurado, enfim, em conjunto, atuar. E a vice-reitoria tem sido um palco permanente de atuação e colaboração ao reitor Ivo Barbieri. Mas nós dizemos que na questão do meio ambiente, nós temos lá alguns grupos já tradicionais, como eu disse, engenharia sanitária, biologia, oceanografia, setor de bioquímica lá do Instituto de Biologia, enfim, que vem trabalhando a questão do Rio Paraíba do Sul, a questão da poluição da Baía de Guanabara, a questão das praias aqui, da Lagoa de Manapendi. E há um projeto aí para ser feito a médio prazo. Nós estamos interessados também em estudar no interior do estado, num dos municípios em que nós atuamos,
é a questão de contaminação ambiental por pesticidas, exatamente no município de Cambuci. Curtíssimo prazo, nós deveríamos também estar começando esse programa lá. Tá. Você colocou aí uma questão que já é uma parte de pesquisa e o Ivo chegou a colocar no início que a UERJ tinha a característica, né, da sua formação de ser basicamente graduação. Por que isso? Quer dizer, porque agora vocês já estão preocupados em ver como é que ela se insere como pesquisa, né? Hoje, certamente, uma universidade do porte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro não pode se restringir a uma das funções da universidade, que é esta de fazer o ensino e o ensino de qualidade, buscando sempre a excelência. Ela deve concomitantemente cumprir as suas outras funções. Essa função que foi acentuada pelo Henrique Orregazzi, que é trabalhar junto às comunidades do Estado, prestando serviços, fazendo trabalho de extensão, e a outra função que está indissociavelmente ligada a uma universidade, pelo menos desde o final do século, começo deste século, né? Que é a pesquisa, que é a produção do conhecimento de vanguarda, do conhecimento em linha de frente. Sem isso não há universidade. A questão da UERJ é porque, desde a sua origem e da opção que se fez nesse período dos anos que antecederam a década, foi o de concentrar os seus recursos materiais, recursos profissionais e humanos, na área de ensino e de graduação. Na década em que o Brasil se implantou e se formalizou e sistematizou praticamente em todas as grandes universidades a pós-graduação e a pesquisa, que foi na década de 70, a UERJ estava construindo o seu campus. Então foi uma opção, a isso que você se referiu, havia lá um esqueleto numa favela, um esqueleto abandonado, né? De um prédio que deveria ser construído e que nunca foi construído, e esse foi o ponto de partida para a construção hoje de um campus muito bem situado no centro do Rio de Janeiro, com uma área física bastante ampla, e que isso foi a opção, então, de se aplicar os recursos na época, nesta obra. Hoje, nós estamos trabalhando intensamente, e o subreitor de pós-graduação e pesquisa, que está aqui à minha direita, que é o Reinaldo, ele poderá detalhar todos esses projetos que estão hoje sendo implantados na universidade, para ela se fortalecer também como uma universidade de pesquisa. Mas antes mesmo de a gente cair na questão da pós-graduação, há quem diga, não sei se com razão ou apenas na lenda que imprimiram, que um pouco dessa tradição de só atuar na graduação veio de um lado, que seria até certo ponto positivo, que era a preocupação de ser uma universidade para atender os menos favorecidos, tanto que ela já vinha com cursos noturnos, quer dizer, ela se estabelece com uma preocupação democrática de atingir uma camada da população, porque nós sabemos, por exemplo, sem demérito nenhum à UFRJ, mas que os cursos sendo de manhã e de tarde impedem pessoas que porventura necessitam de trabalhar para sobreviver, de ter o curso universitário. A UERJ parece que já vem inovando isso. É verdade, é verdade. Cerca de 60% dos nossos estudantes, eles trabalham de dia e frequentam a universidade à noite. Portanto, uma população de classe média e que busca a universidade para um aprimoramento intelectual, profissional, sem ter a condição de se dedicar em tempo integral aos estudos. Obviamente que não funcionam assim outros cursos. Quer dizer, um curso de medicina parece que não é concebível funcionar dessa maneira, ou menos não se tem boas experiências nesse sentido. Mas outros cursos, o mesmo curso de Direito, fornece um turno pela manhã, outro à noite. O curso de Engenharia funciona à tarde, manhã e tarde. Mas toda esta área que trabalha nas ciências sociais e humanas, formação de professores, formação mesmo na área de ciência exata, física, química e mesmo de comunicação social, eles funcionam à noite. E tem esse tipo de estudante que, estudando em tempo parcial, encontra uma oportunidade de fazer um curso superior numa universidade que tem condições e oferece facilidades para isso. Bem, Reinaldo, daí é que a coisa, então, fica num parâmetro de atuação diferente. Como é que vocês implantam a pós-graduação
e o trabalho de pesquisa, especialmente na busca, né, da pesquisa base, com essa característica da UESC? Quer dizer, vai se trabalhar com aqueles que têm tempo, dá para conciliar com aqueles que estudam de noite, a possibilidade dessa pessoa sentir um talento, sentir que tem vontade, vir a se dedicar também à pós-graduação, à pesquisa? Como é que vocês estão pensando essa questão? Eu acho que, como quase tudo no Brasil, é preciso ocupar todos os espaços. Quer dizer, esta característica, se por um lado, essa característica que o Ivo enfatizava, da micro-universidade urbana, vertical, dirigida à formação de recursos humanos para o mercado de trabalho, que funciona à noite para os estudantes que trabalham durante o dia, isso tem, evidentemente, um lado positivo, que está sendo preservado. Agora, isto por si só não faz uma universidade. Isso faz uma escola de terceiro grau. Uma universidade é alguma coisa maior do que uma escola de terceiro grau. Então, o que eu acho importante, que a nossa política de pós-graduação e de pesquisa, ela se baseou, por orientação do reitor, num vetor essencial. Nós temos que e estamos conseguindo encontrar a nossa vocação. Num mercado que é o Rio de Janeiro, um mercado de inteligência, um mercado de cultura que é extremamente congestionado e muito rico. Existem 10 universidades no Rio de Janeiro, sendo 4 delas universidades federais. Como o Henrique frisou já no começo do programa, é extremamente importante que essa especificidade que faz da Universidade do Estado, a única que é financiada com o dinheiro do povo do Estado, ela encontre a sua especificidade neste fato. Quer dizer, toda a atuação da universidade, tanto no plano da extensão, onde isso é mais nítido e mais nítido a curto prazo, quanto também no plano da pós-graduação e da pesquisa, esta inclinação em direção aos problemas do Estado do Rio de Janeiro, tendo como vetor, como fulcro de reflexão os problemas do Estado do Rio de Janeiro, é absolutamente essencial. E esse é o ponto nodal da nossa política de pesquisa e pós-graduação. Evidentemente que, se você não tiver gente capacitada para fazer pesquisa e para levar os programas de pós-graduação, você pode encontrar a sua inclinação, a sua tendência, que não vai dar em nada. Então, é óbvio que esforço da universidade, tem sido esforço da universidade nessa gestão, capacitar o corpo docente e trazer de fora, contratar professores já capacitados. E isso tem sido feito, né? Hoje em dia, um pouco mais de metade dos professores da universidade trabalham em tempo integral e também em torno de metade deles tem uma pós-graduação sensu stricto, seja mestrado ou seja doutorado. Essa situação, há 10 anos atrás, era radicalmente diferente e estamos avançando a uma velocidade bastante boa. Agora, isto sendo visto, a capacitação dos professores, essa inclinação da UERJ em relação ao Estado do Rio de Janeiro é o compromisso. Na pós-graduação, por exemplo, nós temos, no momento, funcionando 11 programas de mestrado e até o final do ano que vem, quando termina a gestão do reitor Ivo Barbieri, nós vamos ficar com cerca de 17 ou 18 programas. E uma característica importante é que desses novos programas de mestrado e de doutorado, que estamos tentando organizar, e vamos organizar para o ano que vem, para 91, vários deles têm a característica de estarem voltados para o Rio de Janeiro, em especial para a cidade, para a região metropolitana do Rio de Janeiro. Nós temos um programa de direito da cidade, que é um programa extremamente inovador, onde os capítulos da ciência e da prática do direito tradicionais, como civil, penal, comercial, etc., vão se refundir, tendo como objeto de olhar a cidade, e todos os insumos do direito vão entrar aí. Temos um programa de mestrado também em estudos urbanos e teremos um programa de psicologia social que também se dirigirá para os grandes problemas da cidade e do Estado do Rio de Janeiro. Em suma, vamos fazer o que os paulistas sempre fizeram. Fizeram desde o século passado com os institutos de pesquisa, depois fizeram com a USP em 32, depois fizeram com a Unicamp, já em pleno processo desenvolvimentista nos anos 60. Sempre pensaram primeiro os problemas de São Paulo. Nós, evidentemente, porque fomos capital federal durante muitos anos, temos uma cultura, né, um cacuete de pensar para o federal, no federal. Deixa eu aproveitar esse gancho que você deu
e perguntar aqui ao reitor exatamente relativa a uma questão que já veio um pouco à tona aqui em outras participações que o Reinaldo teve, no tempo de FINEP, até com essa vinculação de financiamento de pesquisa. É sabido que hoje a política do governo federal restringe um pouco as verbas, eu diria até que muito, as verbas para a pesquisa em instituições com a intenção de aplicá-las em empresas, numa praticidade das pesquisas. A UERJ tem a característica de ter conseguido uma dotação orçamentária vinculada à arrecadação do Estado, isso via Constituição. Isso define, além desse aspecto que colocou o Reinaldo, algum outro tipo de postura vinculada à pesquisa básica também, além das coisas do Rio de Janeiro, já que ela vai passar a ter uma verba que independe de ficar batendo na porta, ou só batendo na porta das instituições de fomento? Na verdade, a UERJ, ela reconquistou um direito que ela teve no passado, consagrado na Constituição do Estado, que era a sua participação num percentual da arrecadação do Estado. Isso existia antes da fusão, até 75, no antigo Estado da Guanabara, se perdeu com a Constituição de 75 e readquirimos agora com a Constituição de 89, graças a toda uma participação da comunidade universitária em que estiveram envolvidos os professores, os estudantes servidores, e a Assembleia Legislativa, naquele momento, e constituinte do Estado, foi sensível aos argumentos, sentiu que há necessidade do Estado do Rio de Janeiro ter uma universidade forte, uma universidade que dê conta das demandas de ciência, de tecnologia, de formação de recursos humanos, e reintroduzimos na Constituição esse percentual. Hoje, a universidade faz jus a 6% da receita líquida do Estado. Dá para manter uma universidade, não evidentemente com nenhuma fartura, mas administrado com parcimônia, com rigor, como nós estamos fazendo, dá para, inclusive, atender a demandas que não foram atendidas durante quase 2 décadas. E esse percentual serve para fazermos os investimentos necessários à recuperação de laboratórios, à atualização de bibliotecas, a adquirir um equipamento moderno necessário, informatizar a administração, informatizar os trabalhos de graduação, de pós-graduação e de pesquisa. Isso tudo é investimento fundamental, básico, para nós podermos adquirir ou atrair para a universidade maiores recursos das agências de fomento. Nós não podemos absolutamente imaginar uma universidade inteiramente dependente de uma única fonte, que seria o Tesouro do Estado. Mas isto nos possibilita recuperar condições e ganhar, enfim, aqueles requisitos indispensáveis para podermos montar os nossos projetos e, oferecendo a contrapartida que a universidade deve oferecer, pleitearmos e conseguirmos mais recursos das agências de fomento, federais e internacionais. E nós destinamos para fazer a pesquisa básica também. Certamente. Certamente ela é imprescindível, não pode sequer haver um desenvolvimento de pesquisas tecnológicas se não houver um desenvolvimento da pesquisa básica. Aliás, a tecnologia é exatamente isso, né? É uma técnica com base científica. Se não houver uma base, um desenvolvimento científico forte, não avança nem o tecnológico. E nisso o Reinaldo é o especialista, poderá falar. E até pela história da universidade. Quer dizer, a universidade, ela não pode abrir mão desse avanço da ciência, da pesquisa científica. Nós falamos, e foi bastante frisado aqui na intervenção do Reinaldo anterior, de que a vocação da UERJ é o Estado do Rio de Janeiro, e não pode ser outra, porque evidentemente que é o contribuinte desse Estado que sustenta e mantém a universidade. Mas, por outro lado, o Rio de Janeiro tem uma dimensão cósmica, digamos assim, né? Cosmopolita, certamente. Aqui foi, digamos, a corte no tempo do Império, aqui o Dom João VI abriu os portos para o mundo, não é? Então toda a história, até da cultura do Rio de Janeiro, com as suas peculiaridades, com a sua alma sonora, que é a dimensão musical do Rio de Janeiro, que nós precisamos cultivar também, ela é uma universidade que não se realizará como universidade se não tiver essa dimensão universal da ciência. A cultura, sim, pode ser regional, tem as suas diferenças de país a país, de região a região, mas a ciência é universal. Tem uma linguagem, tem uma metodologia e tem conhecimentos necessariamente adquiridos para podermos estar
com a aprendizagem da linguagem universal que a ciência fala. E para isso são necessários, obviamente, os recursos que dão as condições necessárias à universidade fazer ciência, fazer pesquisa científica e dar a sua contribuição à solução dos problemas sociais, dos problemas das políticas públicas necessárias a esse Estado. É evidente que a ciência, sozinha, ela não vai resolver todos os problemas da miséria, da falta de condições básicas de saúde, de educação, de higiene, de justiça social, mas sem ela hoje é impensável qualquer solução de longo alcance e de profundidade. Então, acho que uma das questões fundamentais que nós devemos discutir hoje, né, nessa passagem dos 40 anos da UERJ, é exatamente essa. Qual é a missão da universidade hoje, no Brasil de hoje, com vista às próximas décadas, ao próximo milênio que aí se avizinha? Sem dúvida, não poderemos pensar a universidade sem fundá-la nessa questão que é a sua marca de origem histórica. Ela tem uma vocação para o conhecimento fundamental, para o conhecimento básico, que possibilita o desdobramento nas várias outras atividades e funções que ela deve cumprir na sociedade contemporânea, na sociedade que a vive. Bem, nós já estamos chegando ao final do programa, mas antes de terminar, eu vou pedir ao Henrique e ao Regazzi que, em rápidas palavras, tem que ser rápido mesmo, enumerasse, por exemplo, no trabalho de extensão. Nós citamos apenas, por falta de tempo, a questão do Mangueira, mas que linha se prevê atuar, e depois eu faço mais, de outra forma, essa pergunta para o Regazzi. Então, rapidamente. Bom, rapidamente. Hoje nós estamos desenvolvendo o total de 96 projetos. Obviamente, a gente não teria tempo para enumerar todos, mas alguns a gente tem um carinho todo especial. Por exemplo, a questão da cidadania dos direitos humanos, que é um programa interdisciplinar desenvolvido pela universidade em profunda articulação com os movimentos sociais, nos parece da maior importância na situação que vivemos hoje, especialmente aqui na cidade do Rio de Janeiro. Um outro programa da maior importância é sobre a questão da doação voluntária de sangue. Nós queremos saber o que há no imaginário das pessoas que vem, de uma certa maneira, impedindo que elas doem sangue. A doação voluntária de sangue vem caindo. Nós temos desenvolvido alguns programas na área de reassentamentos urbanos e reassentamentos rurais. Enfim, o nosso tempo já está muito em cima, quer dizer, a gente... Sim, mas dá para perceber que é uma preocupação do específico do Estado, mas sempre com a visão ampla, como acabava de colocar o reitor, né? Eu perguntaria, então, ao Regazzi, nesse mesmo sentido, se com essas verbas, se com esse preparo, a universidade vai conseguir realmente substituir muitas das coisas que até certo ponto eram feitas pelo FRJ, em termos de estudos de meio ambiente e tudo. Será, temos futuro aí nesses trabalhos? Eu acho que temos, sim. E um dos trabalhos especialmente importantes da universidade é o trabalho de interiorização que a gente vem desenvolvendo, um programa que começou em 1984, uma ida pioneira para o município de Cordeiro, de estudante de medicina de último ano, um programa chamado Programa do Internato Rural, inspirado num programa desenvolvido na Universidade Federal de Minas Gerais ao final dos anos 70. E nós tivemos então a oportunidade de romper, por um lado, com a formação hospitalar excessiva do estudante de medicina. Ele fica morando no município durante 3 meses e fica ligado e fica trabalhando sob supervisão da universidade, sob supervisão local, na chamada Rede Municipal de Saúde. Esse programa ele se desenvolveu desde 1984 até hoje. Nós passamos de 1 município para 8 municípios. Hoje Bem, eu vou ter que cortar um pouco essa sua colocação, porque o tempo estourou mesmo, mas de qualquer maneira essa ideia que você estava colocando serve como um gancho para a nossa despedida, que é a perspectiva da universidade não ser somente aquele prédio ali ao lado do Maracanã, mas ser uma universidade ampla que atenda o Estado todo, que traga benefícios para o país como um todo também, que está universal, como diria o nosso Ivo aqui naquela intervenção. Eu agradeço a presença dessa direção da UERJ aqui, que muito nos honra, e a vocês fica o nosso abraço e o convite para o próximo Tome Ciência. Até lá, então.